Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que eu tô fazendo talvez ajude bastante pessoas, né? Quando eu retornei do trabalho ontem, eu me deparei com o ladrão da caixa d'água vazando água, né? Então a gente já deduz que a boia quebrou, né? E quando eu subi para ver a caixa d'água, a boia tava lá, mas porém, o que aconteceu? Vocês estão vendo esse buraquinho aqui, ó? Tá vendo? A boia tava, o vazamento tava nesse buraquinho. A boia tava funcionando normal, travando, mas acontece que tava vazando porque a água saía por esse buraquinho. Mas aí vem um detalhe. Essa franja aqui, né? Essa franja, elas são dos encanadores antigos, que eles não trabalhavam com cola, né? Os encanadores antigos, eles faziam tudo à base de rosca. Vocês podem ver, ó. Eles não usavam cola, tudo era rosqueado, passava o véio da rosca e ainda passava uns arcão para grudar mesmo legal, né? Eu não vou falar que sou um expert, mas devido à minha criação que eu tive, meu pai foi um grande mestre de obra. Hoje ele não está mais comigo, mas eu aprendi muito com ele, né? A minha mãe também é sem palavras, né? Eu pequeno via minha mãe trabalhando com ele, né? E ele me levava para as obras novinho, ele me levava para as obras e com isso aí eu fui adquirindo as experiências de construções, tudo que você imagina numa casa, né? E meu pai foi um super mestre de obra, né? Minha mãe foi muito guerreira, então eu aprendi desde mexer em serviços de casa, né? Parte de consertos, tudo no geral, e parte de pedreiro, encanamento, eletricista, sabe? Tudo. E com a minha mãe eu aprendi a cuidar de uma casa, né? E nossa, eu devo muito a eles, muito, né? Graças a eles eu fui criado nessa geração raiz, né? Aí o que aconteceu, né? A gente vai chegando numa determinada situação, uma determinada situação da vida, que a gente vai chegando no cansaço e a gente pode pagar para um profissional fazer o serviço, né? E o que eu fiz? Chamei um encanador. Por quê? Porque eu não queria no meu dia de folga ter que subir em cima de fogo, fazer conserto, trocar. Porque eu ia saber fazer. Quer dizer, eu ia saber fazer, não, eu sei fazer. Mas eu chamei o encanador. Aí o encanador chegou aqui na residência e falou, sabe o que pra mim? Que ele não trabalha com cano de rosca, são os canos de PVC rosqueado. Que ele só trabalha com cano de cola, que são os marrom, né? Que lixa, vai lá, encaixa os seus plugs e boa. E ele falou que não tinha o que fazer. Simplesmente ele ia ter que não ia querer pegar o serviço porque ele não ia conseguir resolver, né? Eu sabia como resolver, mas também não ia falar nada para ele, né? E o que me restou foi eu pegar e executar o serviço. Bom, essa aqui, ó, é a franja de antigamente. Tá vendo? As franjas de antigamente era assim, ó, né? Mas isso aqui tudo era o encanador que fazia. Tá vendo? Tudo, né? Era tudo de cano branco, uns cano bom, né? E tive esse vazamento, né? E tive esse probleminha, né? Hoje, graças a Deus, né? Eu posso pagar uma mão de obra, uma pessoa, para um profissional fazer, para gerar também um serviço. Só que infelizmente, né, a gente não pode falar que todos os profissionais são assim, que muitos são fuçados, muitos eles sabem a geração raiz como que é, mas muitos infelizmente, né, foi criado nessa geração nova de cano de PVC de plástico com cola, como também as partes de encanamento de água quente com cano, que antigamente era tudo feito em latão, que a gente usava estanho e maçarico, né? Entendeu? Então tudo mudou, a tecnologia mudou. Mas enfim, né? Ele foi embora, falou que não conseguia fazer o serviço, e bem dizer, ele meio que falou em poucas palavras que não tinha como consertar, né? Trocando encanamento. Enfim, tá bom. Ele pegou, foi embora.
Eu já peguei, subi, né, em cima do forro, tá? E vamos lá. E olha aqui, ó, que simples. Tá vendo? Esse cano aqui, ó, esse cano aqui simplesmente era rosqueado ali, tá vendo? Cano branco, né? E depois ele fazia esse serviço aqui, ó, né? Entrando aqui, né? Que no caso que agora é essa franja marrom, que seria essa, né? E aí vem a boia que tá ali, tá vendo? Olha lá, com a franja, tudo bonitinho. Só o que eu fiz foi o que, né? Trabalhoso? É trabalhoso. Desrosquei esse cano, coloquei uma luva de rosca 3/4, né? E transformei em cola. Pronto, resolvi o problema. E já para finalizar o serviço, tá tudo funcionando bonitinho agora. A água já tá parando ali. E para finalizar o serviço, se vocês repararem, vocês estão vendo aquela luva azul? Ali eu escuto muitos encanadores falando que aquela luva azul ali, ela na verdade ela se chama redutora de ar. Por quê? Porque o hidrômetro lá fora, ele quando trabalha, quando a pressão tá forte, né, o hidrômetro registra a água que tá passando mesmo pela contagem ali, né? Mas quando a pressão da água tá baixa, né, tá fraca, e passa pouca água pelo hidrômetro, ele registra como se estivesse passando bastante água, porque ele contabiliza a água junto com o ar, né? E aquela luvinha é justo para isso mesmo. Ela só abre quando ela tem uma pressão suficiente de água para liberar só água, sem liberar ar junto, entendeu? E nisso faz o hidrômetro, quando tem pouca pressão, né, na água da rua, né, a passagem no hidrômetro só a água mesmo que está consumindo, sem a passagem de ar junto, né? Eles recomendam que colocam essa luva, né, essa bucha redutora de ar, depois do hidrômetro, né? Mas quando eu comprei essa bucha, estava escrito lá também que eu posso colocar antes da boia, né? Então o que eu fiz? Para fazer um teste a princípio, né, eu peguei e coloquei, né, fiz uma adaptação, coloquei lá na flange e coloquei a boia depois dele e vou ver se esse resultado vai ser certo mesmo. Se o meu relógio, quando vai rodar mais rápido, vai rodar mais lento, quando a água estiver fraca, eu vou saber, né? Não custa, né? Isso daí vários vídeos que eu vi, vários comentários, encanadores falando, né, que isso aí funciona. Então a gente vai fazer o teste. E gente, é isso, né? Só dando uma dica e mostrando que quando as pessoas têm vontade ou tentam ser curioso em querer resolver certos problemas, resolve. Por quê? Né? Aqui é uma casa antiga, ela tem 60 anos, né? E o encanamento da casa é desse jeito, né? Tudo na rosca, com PVC branco, cano branco grosso, né? E não tem nada de cola, né? E foi feito tudo desse jeito, essa casa tem 60 anos, tem, né? Só que conforme vai acontecendo esses imprevistos, né? Então, há quanto tempo você não tá aqui, né? 60 anos acontecendo esse imprevisto, né? A gente vai modernizando. Eu já modernizei essa parte aí, né? Resolvi o problema, né? Mas, né, a gente chama um profissional para tentar fazer o serviço e ele já condena, falando que não tem como fazer o serviço porque não trabalha com encanamento de rosca, só com encanamento de cola, né? Sendo que é tão simples, né, transformar a rosca em cola, né? Olha o que eu fiz para transformar a rosca em cola. Só fiz isso só. Tá vendo? Pus uma bucha de 3/4, uma luva com rosca de 3/4 ali e dali para frente transformei tudo em cola. E já aproveitei já para colocar essa bucha de redução de ar aí, para ver como que se vai dar resultado no relógio lá fora, lá mesmo. Se ele vai, quando a água tiver com pouca pressão, se ele vai rodar na mesma velocidade que antes, vai rodar mais devagar. E vamos ver, né, que vai dar. Mas é isso aí, gente. E eu só tenho a agradecer por essa criação que eu tive, né, que é uma criação raiz, né? O que é importante é isso, resolver, né? Por mais que eu queria pagar o serviço, porque hoje é meu dia de folga, eu queria descansar, mas graças a Deus, Deus me dá força
e conhecimento, e graças à minha criação que eu tive dos meus pais, né, a gente faz acontecer. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos.